Bom dia a todos, na paz do Senhor. Para mim é um particular privilégio estar ministrando a palavra do Senhor, compartilhando aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, nas nossas vidas, né? Deus é bom? Ele é bom o tempo todo. Tinha um amigo que tinha uma célebre frase que ele dizia assim, Deus é bom, o diabo é ruim, nós somos todos mais ou menos, mas não somos. Nós somos obras do Senhor, nós somos uma criatura, nós somos uma obra-prima que Deus criou. Tá? Então, quando nós temos essa visão, nós conseguimos enxergar as bênçãos de Deus na sua totalidade, não parcial. Nós estamos numa série de mensagens que tem o título de Missão Possível, não é missão impossível. Apesar que nos filmes sempre é possível, né, a missão. Mas aqui nós estamos falando de uma missão possível. Gostaria que você curvasse sua cabeça nesse instante. Senhor Deus, nós declaramos esta manhã a Tua soberania, Senhor, sobre a nossa vida, sobre esta casa, Senhor, sobre todos os lares representados aqui nesta manhã. Que a Tua boa mão, Senhor Jesus, se estenda, Senhor, sobre cada vida, sobre cada coração. E que nesse momento, Senhor, mentes e corações estejam cativos ao trono da Tua glória. Que todo o nosso pensamento periférico agora, Senhor, que todas as nossas preocupações estejam cativas no trono da Tua graça. Que possamos, Senhor, assimilar aquilo que o Senhor tem, Senhor, preparado para nós esta manhã, esta porção da Tua palavra, Senhor. Mentes e corações nesta manhã sejam guardadas, blindadas no Senhor. Não permita, Senhor Jesus, que o adversário de nossas almas roube de nós aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesse dia tão especial e memorável nas nossas vidas. Guarda-nos, Senhor, e nos abençoe grandemente. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos, agora e sempre. Amém e amém. Marcos capítulo 2, do verso 1 ao 12. É uma leitura um pouco extensa, mas para que haja melhor compreensão de todos, né? Marcos capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Que diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e eles lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu da vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Nós podemos observar, queridos, que nesta passagem bíblica, nesse texto bíblico, nós vemos 4 homens envolvidos numa missão. 4 homens em uma única missão. Qual é a missão dos 4 homens, dos 4 amigos? Levar o paralítico até Jesus, para que ele seja curado. Eles tinham convicção plena, eles sabiam, eles ouviam falar dos milagres e dos feitos que Jesus havia feito na circunvizinhança e em todos os aspectos que Jesus estava operando milagres e maravilhas, e eles, movidos por esse entendimento,
Porque é interessante, queridos, pastor Bill Johnson, da Bethel Church, ele diz uma coisa muito interessante, que a ativação do sobrenatural se dá a partir do momento que você ouve alguém testificar de alguma coisa. Então esses 4 homens ouviram dos milagres que Jesus estava operando. E isso moveu o coração deles, e a fé deles foi ativada. E eles disseram assim: nós temos certeza, nós temos convicção, que se nós levarmos esse paralítico até Jesus, ele será curado. Queridos, nunca saia da sua casa achando que você vai voltar da mesma forma que você chegou. Tenha a certeza, tenha a convicção plena, que aqueles que estão na presença do Senhor Jesus Cristo, aqueles que têm fé, a fé, o doutor Alfred Isaacs, ele dá uma definição interessante de fé: é a firme base sobre a qual está fundada a nossa alegre antecipação das boas coisas vindouras, convencendo-nos por evidência da realidade das coisas invisíveis. Ou seja, acreditar numa coisa que você não vê ainda, que não é palpável. Porque para o credo humano, eu só posso acreditar em coisas que são palpáveis. Mas eu quero dizer para você que nesta manhã, a sua fé vai ser motivada, assim como a minha fé. Porque 4 homens foram movidos por Deus, de uma fé inabalável, que eles tinham certeza que se levassem o paralítico até Jesus, ele seria curado. E que nesta manhã, nós não temos aqui só 4 homens, não. Nós temos um número maior de pessoas que se unirem à sua fé. Porque a Bíblia diz o seguinte, que a oração em concordância tem os seus efeitos. A Bíblia também diz o seguinte: aquilo que nós ligamos aqui na terra será ligado nos céus. Então, quando nós concordamos acerca de algo, isso acontece. Agora, cuidado que o adversário de nossas almas, ele está ouvindo, viu? Porque quando você fala uma besteira, quando você diz algo assim, impensado, ele diz assim: eu concordo. Então é concordância. É o adversário de nossas almas concordando com aquilo que a sua boca está proferindo. Porque da nossa língua há o poder da vida e da morte. E isso é muito perigoso, querido. Então, que dos nossos lábios, as palavras que saiam dos nossos lábios, sejam palavras de bênção, palavras de alento, palavras que podem modificar um quadro, às vezes, de uma vida. Às vezes a pessoa está precisando ouvir somente uma palavra de alento, uma palavra de conforto, uma palavra de fé, uma palavra de edificação. E às vezes, quem está com essa palavra? Somos nós. Então, o que houve aqui? Nós vemos aqui a motivação desses homens. Todos nós, queridos, todos nós dependemos de um milagre. Todos nós. O milagre da vida. Hoje você se levantou, os seus órgãos vitais estão em perfeito funcionamento, você está respirando, você está enxergando, você está falando. Então quer dizer que houve um milagre na tua vida. Você respira o ar, o fôlego de vida. Existem pessoas que se faz necessário pagar pelo oxigênio para respirar, e você não paga nada. Você somente tem o seu olfato, o seu paladar, a sua visão, a sua audição. Os seus órgãos vitais também estão funcionando, porque a vida sobre você, a vida do Senhor está sobre a sua vida. Então, o que nós vamos falar nesta manhã, a motivação sobre a sua vida e sobre a minha vida, é termos essas qualidades que haviam nesses homens, para poder alcançar de Jesus o grande milagre. Todos dependemos de uma mudança radical. Todos dependemos de um milagre. Todos dependemos de uma mudança. Nós estamos em constante reparos. Seria muito bom se quando as pessoas olhassem para nós e tivesse uma inscrição dizendo assim, ó, em reparos, porque nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor a cada dia. A nossa fé, a nossa confiança, o nosso dia a dia, o nosso falar, o nosso assentar, o nosso levantar, que sejam para glorificar o nome do Senhor. E o problema dessa conquista não depende unicamente de nós. A conquista do nosso milagre não depende unicamente de nós. Aqui nós vemos homens, 4 homens envolvidos. E aqui não está falando da fé do paralítico. A Bíblia não está falando da fé do paralítico. Ela está falando da fé de 4 homens. 4 homens movidos de fé, falam, vamos levar esse paralítico. Aqui não relata, se não relata, olha, o paralítico, não. A fé daqueles homens. Então, quero dizer para você nesta manhã, se a sua fé é pequena, se a sua confiança é pequena, eu quero acreditar por você.
Eu quero crer por você nessa manhã, que Deus é poderoso para fazer milagres. Não há nenhum aleijado aqui, mas existem pessoas que às vezes estão mutiladas na sua vida. As suas emoções, o seu bem-estar, a sua mente, o seu intelecto, as suas emoções estão debilitadas. Por quê? Porque no dia a dia nós somos afligidos. Nós nascemos do ventre materno e nós já estamos respirando as consequências do meio ambiente. A contaminação. O bebê sai do ventre materno e já recebe as informações da contaminação do meio ambiente. E além disso, para os cristãos que professam uma fé em Jesus Cristo, nós temos a natureza adâmica, herdada de Adão lá no Éden. Essa natureza pecaminosa que está intrínseca em nós. Alguém pode dizer assim, não, eu não tenho essa natureza. Você tem a natureza pecaminosa. Eu tenho a natureza pecaminosa. A partir do momento que eu alimento essa natureza pecaminosa, ela vem à tona a todo vapor. Mas se o meu espírito, esta parte que conhece Deus, está predominando sobre a minha carne, ela é sacrificada, ela está sob o meu domínio, e não domina na minha vida. Se você saiu da sua casa nessa manhã, se você venceu o cansaço, se você venceu a fadiga do dia a dia, eu sei que muitas pessoas trabalharam a semana, mas se você venceu essa fadiga do dia a dia e está aqui, é porque Deus é com você. É porque o Senhor mobilizou a sua vida para você estar aqui nessa manhã. Porque das nossas forças próprias, a nossa carne poderia pedir uma cama confortável, para estarmos relaxados, mas eu quero dizer para vocês, queridos, que esta manhã é o dia que o Senhor nos reuniu para falar conosco através da sua palavra, uma porção da sua palavra, para que nós possamos nos alimentar da sua palavra. E eu quero dizer para você nesta manhã, que o Senhor Ele não está dando da sua bênção em porções, em conta-gotas, não. A bênção do Senhor é abundante. É como se nós colocássemos uma mesa aqui posta nesta manhã, e nesta mesa nós tivéssemos todas as especiarias necessárias para que o ser humano possa se alimentar, e possa ter força, e possa ter vigor. E o Senhor está dizendo assim, vinde a mim, vinde, assentai-vos à mesa. Vocês não vão comer das migalhas que caem da mesa do Senhor, vocês vão se alimentar daquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. E o que o Senhor está depositando na minha vida, na sua vida nessa manhã, é fé, é ousadia, é graça, é autenticidade, para que quando nós pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo, seja um Evangelho autêntico, com graça e poder. Que não sejam frases decoradas, que não sejam somente frases de impacto, mas que seja um Evangelho vivo, transformador. Que nós possamos essa manhã unir as nossas forças. Aqueles que se sentem pequenos e têm a sua força pequena, que nós possamos unir em oração, unir e fazer com que o milagre aconteça na vida do nosso irmão. Aqueles que se sentem fracos e oprimidos, o convite de Jesus essa manhã é: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é o pastor Marafon que alivia dores de ninguém, não é nenhum pregador famoso, não é o pregador da internet, não é aquela pessoa que está aglomerando multidões, mas é o Senhor Jesus Cristo que faz um convite nesta manhã a todos que estáis cansados e sobrecarregados: vinde, porque o fardo do Senhor é leve. Os homens têm imposto um fardo muito pesado e difícil de suportar. Os judeus faziam isso, criavam leis que nem eles mesmos cumpriam. Mas Jesus está dizendo: meu fardo é leve, meu jugo é suave. A missão desses homens: levar um amigo para ser curado. O doente não podia andar com as suas pernas, ele teria que ser levado. Vamos levá-lo até Jesus e ele vai ser curado. Com a cooperação desses 4 homens, dessa menção bíblica, você vai entender a mudança que acontece na vida desse homem. Há uma frase interessante que eu coloquei: o que é milagre? Milagre é a manifestação do poder, da graça e da bondade de Deus na vida de uma pessoa que nada pode fazer para alcançá-lo. Entendeu? É a manifestação do poder, da graça e da bondade de Deus na vida de uma pessoa que nada pode fazer para alcançá-lo. Por que nada fazer? Porque a graça é um dom gratuito de Deus. A Bíblia diz o seguinte: vós sois salvos pela graça, para que ninguém se glorie, dizendo: eu mereço tudo isso. Aí o Senhor diz assim: a minha graça é um dom gratuito. Todos aqueles que recebem essa graça, eu quero dizer para você nesta manhã:
Você é um escolhido do Senhor. Você está sentado nesse lugar sublime, porque o Senhor te escolheu. Não fomos nós que escolhemos o Senhor. Ele nos escolheu. Ele te amou. Ele te amou. Ele te escolheu, te colocou num lugar sublime e disse assim: você é meu e eu te escolhi. E nós temos esta marca, a marca da promessa, a marca da vitória, a marca de Cristo. Nós não podemos passar desapercebidos quando o mover de Deus, a graça de Deus ou a glória do Senhor se manifesta em uma ocasião na nossa vida. Irmãos, nós vamos ver nessa palavra, pelo menos 5 palavras-chave dentro desse texto, com esses 4 homens solidários. O primeiro ponto é a visão. Visão. Vemos o versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Visão. A visão determina a minha forma de viver. Não estou falando sobre vista. A visão difere de vista. A visão, ela vai muito além. Ela está em outro patamar além da nossa vista. A nossa vista é restrita. A nossa vista, ela não consegue enxergar além do restrito. Todos conheciam Jesus como o jovem rabino, o mestre, e nos seus ensinamentos, a forma em que ele falava e os milagres que o acompanhavam. Todos conheciam Jesus. Então, eles estavam, toda a notícia corria em Cafarnaum a respeito dele. Jesus fez praticamente uma sua moradia em Cafarnaum, uma cidade portuária. Foi estratégico também, porque todos passavam por Cafarnaum. Até mesmo o censo era realizado na cidade de Cafarnaum. Pedro morava em Cafarnaum. E grande parte dos milagres que nós vemos relatados na Bíblia aconteceram em Cafarnaum. Então foi uma forma estratégica de propagar o evangelho também naquela região de Cafarnaum. E nós vemos uma visão espiritual, profunda e transformadora. E essa visão nasce da pesquisa e da informação. Informação. Sabia que a pior bomba que existe na humanidade não é a mistura de prótons e nêutron atômica? A pior bomba que existe na humanidade chama-se desinformação. É quando as pessoas não têm a informação clara daquilo que eles precisam. Agora eles se informaram. Não, Jesus, ele é mestre, ele é rabino, ele é capaz, ele é poderoso para transformar. Então, eles ouviram falar aquilo, e aqueles homens tiveram uma visão. Olha, a visão é essa: o nosso amigo tem salvação. Será que nesta manhã Deus enxerta no meu, no seu coração também uma visão ampla, clara, daquilo que o Senhor quer sobre a nossa vida? Será que o Senhor fala profundamente ao seu e ao meu coração? Eu tenho uma frase que eu repito constantemente. Nós oramos pela vontade de Deus. Senhor, qual é a sua vontade? Qual é a sua vontade, Senhor? Você sabe, eu sei qual é a vontade de Deus. Nós não oramos pela vontade de Deus, nós oramos pelos resultados que isso pode trazer na minha vida. Para um pastor, vai ser transferido? Quantos membros tem? Vão pagar o meu salário? Eu vou ter isso? Vou ter casa pastoral? Isso é resultado. Eu quero dizer para você que nesta manhã, Deus enxerta no meu e no seu coração, e enxerta na sua vida e na minha vida uma visão clara, ampla, não restrita. Eu começarei a enxergar a partir desta manhã aquilo que Deus quer que eu enxergue. Nunca saia da sua casa pensando em voltar com o mesmo problema. Nunca saia da sua casa pensando em voltar com o mesmo problema. Esta reunião aqui não é um cumprimento de protocolo. Esta reunião é quando Deus reúne os seus filhos para falar conosco. Aonde há uma fraqueza, aonde há uma debilidade, o Senhor, Ele começa a trabalhar e agir. A palavra do Senhor, ela é clara quando Ele diz assim, que a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guardaria mentes e corações do Senhor. Esta paz, querido, que só encontra em Jesus Cristo, ela está guardando o seu intelecto nesta manhã. Esta paz também está dizendo que está guardando as suas emoções. E queiram acreditar nesta manhã, que são os pontos vulneráveis que podem te derrubar na fé.
se não for blindado, se não for lavado pelo sangue de Cristo, se nós não tivermos uma convicção plena da nossa salvação em Jesus Cristo, nós trocamos por prazeres. Nós trocamos por 5 minutos de prazer, porque nunca provaram do gozo da salvação. Aqueles que provaram do gozo da salvação em Jesus Cristo, não trocam pelo pecado. Permita viver a glória de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida. Se você não tem fé para isso, encontre amigos que possam, movidos de íntima compaixão, levar você até Jesus Cristo e trabalhar com a sua fé. Não tenha vergonha em dizer, eu já disse muitas vezes diante do Senhor, Senhor, acrescenta a minha fé. Eu não tenho fé, Senhor. Aí o Senhor diz assim, eu vou acrescentar a sua fé. Homens, personagens bíblicos disseram a mesma coisa. E eu quero dizer para você nesta manhã uma coisa interessante que sempre está remoendo no meu coração. Se você acha um imerecedor da graça de Deus, então você está na mira de Deus, porque Deus, Ele abençoa as pessoas que se sentem imerecedores. Não o merecedor, o imerecedor. Olha os milagres do Senhor Jesus Cristo sobre um centurião romano. Os judeus estavam sendo dominados pelos romanos. Agora um centurião diz para Jesus, Senhor, somente uma palavra e o meu servo será curado. Jesus disse assim, nunca vi fé tamanha, nem mesmo em Israel. Dentre os filhos eu não vi tanta fé. Agora tem uma outra mulher, Ciro-fenícia, que diz, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ele diz assim, também nunca vi tanta fé. Eu quero dizer desta manhã, Deus está movendo a nossa vida, está falando com aqueles que se sentem imerecedores. E aqueles que se sentem imerecedores, Deus vai levantar homens com uma missão. Qual é essa missão? Levar até Jesus. Qual é essa missão? Conduzir na presença de Jesus. Queridos, qual é a missão da igreja, queridos? Despovoar o inferno e povoar o céu. É levar pessoas a Cristo. 4 homens levaram para uma cura, mas eu quero dizer para você que esta humanidade, nos dias odiernos, nós vemos pessoas doentes, enfermos na alma. O maior índice de doenças psíquicas, emocionais, nós estamos vendo na atualidade. E Deus está falando assim, eu quero que homens valorosos conduzam essas pessoas até Cristo, e elas sejam curadas e transformadas. Devemos ter uma visão, querido, visão na família, uma visão na igreja, uma visão até mesmo no nosso bairro, ou uma visão da nossa nação. Vamos pensar exponencialmente. Começa na minha casa, e isso vai se estendendo aos meus familiares, ao bairro, à nação, porque é contagiante. Mas nós temos que ter uma visão. Há muita gente, queridos, impossibilitada, doente e fraca, precisando de 4 homens para ajudá-los. Tem pessoas aqui dispostas a ajudar alguém? Tem pessoas aqui nesta manhã corajosos, destemidos, valentes, porque o evangelho é para valentes, hein? O evangelho não é para medrosos, não, é para corajosos. Quando o Senhor faz um convite, Ele convida pessoas que são destemidas e valentes. Há 4 homens, isso engloba homens e mulheres, que podem ajudar alguém nessa manhã. Mas nós precisamos ter uma visão. A diferença, a pastora Renata sempre ministra aqui. Eu pego algumas coisinhas, ela pega algumas coisas minhas, eu pego o dela e a gente vai trocando as informações. Diferença entre viver na vista e visão. Visão é enxergar além do que os olhos podem ver. A diferença é o seguinte, a vista tem foco no problema. A visão tem foco na promessa. A vista paralisa. A visão mobiliza. Renata até compôs canções sobre isso. A vista é a capacidade de enxergar as circunstâncias que estão ao redor. A visão te projeta para o futuro. A vista não deixa ver além do presente. Você não consegue ver o que acontecerá daqui a algumas horas, meses ou anos. Isso é vista. Mas a visão sempre te leva de onde você está para onde você deveria estar. A visão te libera para o futuro. A vista é uma função dos olhos. A visão é uma função do coração. A vista é limitada pela capacidade dos nossos olhos, mas a visão é limitada pela imaginação.
A vista lida com o que é. A visão captura aquilo que pode ser. Provérbios capítulo 23, verso 7, diz as seguintes palavras: porque assim como o homem pensa consigo mesmo, assim é. Assim como o homem pensa de si mesmo, assim o é. Quantas pessoas que já fazem uma leitura de si, e eles dizem assim, não, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade, eu não tenho força, eu não tenho isso. Então, a palavra é clara, porque assim como o homem pensa consigo mesmo, assim é. Mas se o seu pensamento nesta manhã for um pensamento mudado, for uma mente mudada, uma mente de Cristo, sabe o que vai acontecer? A partir desta manhã, o seu pensamento vai mudar. Você vai dizer assim, não, eu sou um vitorioso em Jesus Cristo. Eu sou uma pessoa, eu não sou fraco, não. As circunstâncias podem me abater. As adversidades da vida podem me atingir, mas eu vencerei no nome de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o pecado. Vocês se lembram de uma menção, eu não sei se vocês já leram, o Senhor, Deus se agradou muito de oração de um homem, ela está meio escondida nos livros da Bíblia, mas um homem chamado Jabes. Jabes fez uma oração, dentre muitas orações que a Bíblia relata, Jabes fez uma oração, e a Bíblia diz que o Senhor se agradou da oração de Jabes. E sabe qual foi a oração de Jabes? Senhor, me abençoe grandemente, alargue as minhas fronteiras, livra-me de todo mal, para que não sobrevenha nenhum tipo de aflição. Deus se agradou dessa oração. E sabe o que mais me agrada dentro dessa oração? Alarga as minhas fronteiras, ou seja, amplia o meu horizonte, alargue as minhas fronteiras para que eu possa ter fé. Eu quero conduzir pessoas a Cristo, mas eu não tenho fé suficiente. Só compartilhamos aquilo que temos convicção. Se nós não temos convicção da nossa salvação, nós não falamos para ninguém. Mas desta manhã, eu estou sendo confrontado, queridos. Ei, não é um dedo acusador apontando para vocês, não. Nós somos confrontados constantemente. Mas o confronto vem para que haja transformação, para que haja cura. E quando nesta igreja você chegar aqui, e a palavra que for ministrada nesse púlpito não te confrontar, vai embora. Porque nós começaremos a falar de nós mesmos. Aí vai ser uma palavra mentirosa para acariciar o ego das pessoas. Mas eu quero dizer para você que a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é tão penetrante quanto uma espada de 2 gumes. Ela é capaz de penetrar entre a divisão da alma, entre as juntas e medulas, e é apta para discernir todo o conhecimento humano, todo o pensamento humano. É a arma que nós temos contra o adversário das nossas almas. A única arma de ataque, queridos, o resto é defesa, é só defendendo. Escudo defende, capacete defende, couraça defende, mas espada ataca. Então, se nós não temos a palavra de Deus, nós não seremos contra-ataque contra o adversário das nossas almas. Nós vamos viver a nossa vida inteira se defendendo. Ai, a prova. Ai, que prova. Ai, meu Deus, eu não aguento mais. Mas tome da palavra do Senhor e seja um vitorioso, que você vai ir contra-atacar. Ah, você não é capaz? Claro que eu sou capaz. Tudo posso naquele que me fortalece. Você já tentou responder essas adversidades da sua vida com a palavra de Deus? Se você conhece pelo menos parte dessa palavra, você consegue. Tem pessoas que não conseguem citar um versículo. Tem pessoas que recitam poemas enormes, mas não conhecem um versículo da palavra de Deus. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Paulo faz um lindo cântico que ele diz assim: ó profundidades das riquezas, quanto da sabedoria, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus caminhos, e quão inescrutáveis os teus juízos, porque quem conheceu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, para que fôssemos recompensados, porque dele, para ele, são todas as coisas, glória pois a ele, esta reunião é para ele, esse culto é para ele. Tudo o que está acontecendo não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. Ele é
soberano, Ele é capaz de transformar, Ele é capaz de mudar, Ele é capaz de ressuscitar. Oh Deus santo e poderoso, alargue, Senhor, as minhas fronteiras, alargue os meus horizontes, tira essa visão restrita. Eu não aguento mais viver de visão restrita, mas terei a partir dessa manhã uma visão ampla. O primeiro ponto é a visão, mas o segundo ponto é a motivação, queridos. Olha, versículo 3, motivação. Ponto 2. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Nem sempre, uma multidão está envolvida no milagre. Nem sempre. Não pense vocês que uma grande multidão vai acontecer milagre. Nem sempre. Aqui nós vemos uma multidão em uma circunstância atrás, atrapalhando o milagre. Porque a palavra diz que a casa estava cheia, a porta estava cheia, não tinha acesso, não tinha como entrar dentro da casa. Mas nós vemos aqui uma motivação de 4 homens. E eles pensaram assim: esse paralítico tem uma vida. Esse paralítico é um ser. Ele tem uma vida e ele merece ser curado. Ele merece receber a dádiva do Senhor. E eles dizem assim: nós vamos unir a nossa força. Talvez sozinhos nós não vamos conseguir, mas se nós unirmos as nossas forças, nós vamos conseguir. Vocês lembram de uma mensagem que eu ministrei aqui? Não sei se há quanto tempo. Essa mensagem falava sobre os valentes de Davi. Cada um na sua peculiaridade. Um matou 500 pessoas com uma lança. José de Batsebé matou 500 pessoas com uma lança. Aí tem outros personagens que feriram 500. E enfim, cada um tinha a sua peculiaridade em ser um valente de Davi. Mas quando chegou para fazer uma missão, Davi disse assim: olha, como eu gostaria de tomar da água da fonte lá de Jerusalém. E eles disseram assim: sozinho José de Batsebé não pode, Samá também não pode, mas se nós unirmos as nossas forças, nós vamos trazer água para o rei, nós vamos realizar a vontade do rei. Eu quero dizer para você que nesta manhã, sozinhos nós não vamos conseguir nada, mas se nós unirmos as nossas forças, nós vamos fazer a vontade do rei, não é a minha vontade. Davi, quando viu aquele esforço dos homens que colocaram suas próprias vidas em risco para satisfazer um desejo do seu coração, Davi disse assim: eu não posso tomar dessa água. Ele derramou aquela água, disse assim: não, estava envolvida a vida desses homens, e eu não posso ter esse luxo. Então ele derramou como oblação a Deus, ofereceu a Deus esta água. Mas eles juntos conseguiram realizar uma proeza, que era fazer a vontade do rei. Eu quero dizer nesta manhã, queridos, motivando a sua fé e a minha, juntos nós vamos realizar a vontade do rei. Qual é a vontade do rei, queridos? Nós temos uma missão. Essa missão é possível, é pregar o evangelho. Já disse anteriormente, despovoar o inferno, povoar o céu. Nós vimos aqui que todos são movidos por uma motivação. Todos. Esse paralítico podia ter morrido na casa dele de velhice. Alguém poderia se conformar com aquela situação e falar: deixa ele aí, uma hora ele vai morrer. Vai ficar aí mesmo, vai ficar velho, vai morrer. E ele nunca vivenciou o milagre. Se não fosse a intervenção dos 4 homens. Uma igreja motivada, vamos agora transportar para os nossos dias. Uma igreja motivada faz acontecer. E faz a obra do Senhor de uma forma profunda. É fácil, pastor? Não, não é fácil. No decorrer aqui vocês vão entender a necessidade, o que esses homens precisaram fazer para poder levar esse paralítico até Jesus. A motivação se relaciona com a esperança. Para aqueles que não entendem o que é esperança, eu quero dizer o seguinte: a fé acredita. A fé acredita. A esperança aguarda pacientemente. Porque o seu tempo não é o tempo de Deus. O nosso tempo é o cronos, é cronológico, horas, minutos, segundos, meses e anos. Enquanto que o tempo de Deus é o kairos, é a plenitude dos tempos. Mas eu quero confortar seu coração nessa manhã. Quando esses 2 tempos se encontram, aí a obra do Senhor é realizada sobre a nossa vida. Quem sabe pode ser essa manhã? Que esses 2 tempos estão se encontrando.
o Cronos e o Kairos, a plenitude dos tempos, e Deus está começando a trabalhar na minha vida e na sua vida. Sabe o que o Senhor está fazendo nessa manhã, queridos? Emancipando mentes, emancipação de mentes. Talvez a sua mente foi dominada durante muito tempo por um espírito de religiosidade, ou por líderes opressores. Muitas pessoas vivem, às vezes, uma resistência com a religião, também por vivenciar situações de líderes opressores. E aí o que acontece? Começam a trazer esses resquícios. E eu quero dizer para você que o Senhor está falando nessa manhã, a sua mente vai ser liberta nesta manhã, porque você não vai viver sob o domínio das pessoas, mas o domínio de Cristo sobre a sua mente. A mente de Cristo. Olha, pelo menos duas motivações, querido, existem na nossa vida. Motivação externa. Externa é a esperança da recompensa. Esperava que seu amigo fosse abençoado por Jesus. Essa esperança nos motiva a orar e ver as coisas acontecerem. Mas a força mais poderosa que nos motiva não é a motivação externa, é a interna. Mesmo que não haja recompensa, mesmo que demore, mesmo que tudo pareça dar errado, esta motivação nos faz perseverar, porque perseverança é condição básica para se alcançar a vitória em Cristo Jesus. Perseverar em oração, perseverar, insistir. A Bíblia diz assim: batei, batei, insistir, a porta será aberta, batei e abrir-se-vos-á. Mesmo que não haja resultados imediatos, queridos, devemos perseverar no Senhor. Posso fazer perguntas? Quantas pessoas têm ficado para trás do caminho da salvação? Quantas pessoas? Estamos vivendo o evangelho de conveniências. É conveniente para mim. Eu quero dizer para vocês, queridos, um grande mistério da palavra de Deus. E principalmente para nossos pastores, aqueles futuros pastores que estão ingressando também nesse ministério santo. Muitas pessoas procuram a igreja do Senhor Jesus Cristo para a solução de problemas. Muitas. É um lugar de solução de problemas? Sim, claro que é. Mas não é só um lugar para solucionar problemas. Quando as pessoas ingressam com um problema, ela começa a conhecer o Senhor Jesus e Ele começa a se revelar a ela. E as coisas vão acontecendo. Mas nós, como pastores, nós temos que dar um destino a essas pessoas. Porque senão o problema é resolvido, ela nunca mais volta para a igreja. Solucionei o problema e não conheci o Senhor. Eu quero dizer para você que nesta manhã, Deus está gerando no seu coração. Nós vamos levar paralíticos, agora estou falando no mundo espiritual, pessoas que estão, eles não têm condições de se movimentar, a letargia tomou conta deles. Agora essa paralisia é uma letargia espiritual ou emocional que tem paralisado muitas vidas, mas nesta manhã Deus está movendo a sua vida, a minha vida, para que juntos nós possamos unir as nossas forças e levarmos até Jesus, para que Jesus possa solucionar os seus problemas e possa te dar um destino eterno. Terceiro ponto, determinação. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Conta a história bíblica que a casa estava cheia e a porta também estava cheia. A casa não estava cheia porque era bonita, a casa não estava cheia porque tinha piscina, a casa não estava cheia porque estava havendo churrasco. A casa estava cheia porque Jesus estava lá. Eu quero dizer uma coisa para você: quando Jesus está na casa, todos querem estar lá. Porque o churrasco passa, os momentos agradáveis passam, mas a presença de Jesus é constante. Agora nós vemos agora um grande obstáculo. Sabe qual é o obstáculo? O obstáculo é o seguinte: a multidão. Queridos, é simples. Quantos de vocês já ficaram numa fila de um supermercado, ou na fila de uma farmácia, ou na fila de um banco? Que hoje as coisas estão mais modernas, a gente consegue realizar algumas transações, mas quando quer fazer um depósito, alguma coisa, é necessário. Quantos de vocês, cristãos, abençoados, cheios da graça do Senhor, e blasfemavam naquele momento? Aqui você não passa não, a minha necessidade é maior do que a sua. Aqui não, no médico, não, eu preciso ser atendido, não é você não, mas eu estou passando mal, não. Sempre nós achamos que a nossa necessidade, ela é mais, ela tem mais urgência do que a necessidade dos outros.
Isso independe da fé que você professa, porque aqui dentro da igreja nós somos alguma coisa, mas lá fora, às vezes, o nosso comportamento que vai refletir se nós somos cristãos ou não. Não é o quanto você sabe sobre a Bíblia, não é o quanto você sabe sobre Jesus que vai revelar se você é cristão ou não, é como você reage diante das circunstâncias da vida. Paulo passa por um naufrágio na ilha de Malta. O navio se estraçalha e tal, e Paulo vai até a ilha de Malta, e os bárbaros que habitavam na ilha de Malta começaram a observar, como que ele vai reagir? Será que ele vai praguejar? Será que ele vai querer discutir? Não, Paulo foi catar gravetos para aquecer as pessoas. Então, no meio da circunstância difícil, ele vai procurar aquecer as pessoas, e naquele momento, uma víbora pica Paulo. Aí eles disseram assim, não, ele está amaldiçoado, já sofreu um naufrágio, agora a víbora picou ele. Sabe o que aconteceu? Paulo chacoalha a mão e a víbora se desfaz, e toda aquela região recebeu Jesus como Salvador, porque eles viram os milagres do Senhor. Então, em meio às circunstâncias das nossas vidas, é revelado se nós somos cristãos ou não. Tá? Ah, pastor, mas eu decorei os salmos. Não interessa. O diabo é profundo conhecedor da Bíblia também. A única diferença do diabo e nós é uma única só. Ele crê, mas não obedece. E nós cremos e devemos obedecer. Senão nós nos assemelharemos aos demônios. Desculpe, queridos, mas é bíblico, tá? Não estou falando de mim mesmo, não. Vamos ver essa determinação. Os homens poderiam desistir, obstáculos foram muito. O primeiro obstáculo, peso do paralítico. Quantas pessoas aqui já carregaram geladeira? Eu já carreguei. E o lado do motor? Já subiu escada? Já levou em prédio? Tem alguns prédios de 4 andares que não tem elevador. Então a pessoa fala, eu moro lá no 4º andar. Então nós vamos levar. Parece que o peso dobra, triplica, não é? Isso é uma geladeira. Agora imagina uma pessoa sedentária, possivelmente obesa, que ela não ajuda no peso, ela simplesmente solta o seu peso. Nós tivemos algumas experiências de pessoas da igreja, e nós tivemos que ajudar a colocar dentro de um carro, e então pessoas com a sua mobilidade reduzida, tá? Hoje o termo mais próprio é pessoas com mobilidade reduzida, e nós tivemos essa experiência. Então é um primeiro obstáculo. Agora nós vemos aqui, irmãos, o peso. O segundo obstáculo, a multidão. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. A multidão quase impediu. A multidão quase impediu de ele ser curado. O que seria mais fácil, irmão? Pedir licença para aquelas pessoas? Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Não seria mais fácil? Ninguém saiu do lugar. O que eles tiveram que fazer? Resolveram erguer o paralítico pelo telhado. E sabe o que estava acontecendo? Era um descaso. Imagina, o telhado daquela época era feito com sapê, com barro. Imagina alguém destelhando o telhado e caindo toda aquela sujeira lá dentro. Ele não estava tirando telhas não, querido. A forma de cobertura daquela época, aí o que acontece? Jesus é o rabi, Jesus é o mestre. Jamais alguém interveria ou interromperia o mestre, o rabino falando. Mas Jesus, movido de íntima compaixão, possivelmente ele para aquilo e começa a observar aquilo, e aquelas pessoas estelhando, é terra caindo, é palha caindo, mas os homens estavam pensando, olha, as dificuldades não vão impedir, nós vamos levar ele até Jesus, e ele vai ser curado. Não são as dificuldades, não é a multidão, não são os empecilhos, não é o peso, não é ninguém agora, porque nós estamos movidos de graça, de ousadia, e nós vamos levar ele até Jesus, e eles chegam, destelham aquele lugar, e descem o paralítico até Jesus. Sabe por que eles resolveram erguer o paralítico, irmão? Porque é muito difícil convencer alguém que a sua necessidade é mais urgente do que do outro. Ah, você não sabe que eu estou aqui? Já estou aqui o dia inteiro, acordei 6 horas da manhã, vim buscar uma guia do INSS, lembra disso? Para consultar um médico, a gente acordava 5 horas da manhã, ficava esperando uma guia para uma consulta médica. Eu lembro dessa época. Cada pessoa que se acotovelava junto à porta, defendia o direito de ser curado e liberto. Muitos problemas não são resolvidos porque a multidão nos impede. Eita, pegou essa? Muitos problemas não são resolvidos porque a multidão impede. Quem está sendo o guia das nossas vidas? Será que é a palavra de Deus como regra de fé e prática, ou são as pessoas que estão direcionando as nossas vidas? O que nós devemos fazer?
O que você deve fazer? Será que a rede social, na modernidade, nos tempos modernos, né? Há 40 anos atrás, meus queridos, eu vi uma frase que hoje ela tem a sua aplicação. Na era da robotização e da informática, o amor restou como privilégio dos seres humanos. Na era da informatização e da informática, né, e da robotização, o amor restou como privilégio dos seres humanos. A única coisa que restou. Mas eu quero dizer para você que nesta manhã, Deus está movendo. Se não está movendo a sua vida, está movendo a minha. Porque eu não perdi meu tempo de sair da minha casa para vir aqui para nada, não. Eu não posso voltar da mesma forma que eu cheguei, não. Então, nós temos esses obstáculos, queridos, mas esses obstáculos não foram capazes de impedir. Agora imagina, vamos colocar no lugar do aleijado? Imagina o aleijado. O desespero do aleijado. Posso conjecturar? O aleijado fala assim para ele: eu quero ser curado do que eu sou aleijado, não quero ser ressuscitado não. Maneira aí, vai devagar, senão eu vou cair daqui, eu vou morrer, ele vai ter que ressuscitar. Aqui é só a parte que não, uma mobilidade reduzida. Então maneira aí, olha lá o pessoal descendo. Eu quero dizer, querido, que haviam esses obstáculos, além do peso, além da multidão, havia também os religiosos. Sabe quem são os religiosos? Os fiscais de culto. Fiscais. A reunião está acontecendo, o poder de Deus está sendo manifestado, a graça de Deus é abundante e a diversidade de dons, porque a palavra do Senhor, em Efésios capítulo 10, diz que a multiforme sabedoria de Deus seria revelada de multimaneiras. Para aqueles que não entendem o que é multiforme, é multimaneira, multifacetado. Então é multicoloridos. Então cada pessoa se manifesta de uma forma, né? Os naturalistas se manifestam adorando a Deus através da natureza. Outros se manifestam através de um mover, de uma ação. Mas ali, naquela ocasião, tinha os fiscais. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Para dizer que os pecados são perdoados. Primeira coisa que ele disse, querido, quando Jesus, olha, se Jesus estivesse aqui agora e dissesse assim: os seus pecados são perdoados, velho, a gente tinha que dar um pulo dessa altura. Porque perdoar pecado é eterno, curar a enfermidade é momentâneo. Ninguém se manifestou quando Jesus diz assim: perdoados são os seus pecados, ficaram tudo em silêncio. Eles não estavam entendendo nada. Eu quero dizer nesta manhã que Jesus está dizendo: perdoados são os teus pecados. Ele está garantindo nesta manhã a eternidade, o teu futuro, a tua existência, a tua eternidade com Deus, em desfrutar da graça vindoura do Senhor. Mas vocês estão duvidando do poder? Você acha que para o filho do homem, qual que é mais fácil? Dizer: perdoados estão os seus pecados? Ou levanta, toma a tua cama e anda? Sabe o que ele disse? Levanta, toma a tua cama e anda. Imediatamente aquele homem se levanta, e o povo glorificava a Deus, todos glorificando a Deus. Agora, olha o que me chama a atenção: por que tomar a cama? Por que Jesus não disse assim: dá uma bica nessa cama, joga longe para nunca mais você lembrar disso? Não, você tem que se lembrar de onde você saiu. Jesus está falando ao meu e ao seu coração nesta manhã. Existem marcas, existem cicatrizes na sua vida, que o Senhor está fazendo você lembrar de onde você saiu, de onde você foi tirado. Ele te resgatou do império das trevas e te transportou para o reino da sua luz. Eu tenho marcas, eu tenho cicatrizes na minha mão que lembram quando eu fui desenganado dos médicos, que aconteceu na minha vida. Já em outra ocasião eu quero falar sobre isso. Uma cura milagrosa, algo assim milagroso que aconteceu na minha vida. Mas tem marcas. Porque quando eu vou me esquecendo das grandezas do Senhor, eu vejo essas marcas na minha vida. Queridos, o tempo já se estende, né? Vamos ver aqui, esses religiosos, né? É tão fácil discordar, né? É tão fácil criticar. É muito fácil, querido. Agora você crer e falar assim: não, você pode, você consegue, estamos juntos, nós não vamos atrás do milagre. Agora discordar: não, eu não concordo, eu não acho isso, eu não acho. O ministério que mais predomina dentro das igrejas evangélicas chama-se achismo. É o ministério que nós temos mais dentro da igreja. Eu acho isso, eu acho aquilo. Mas ninguém tem uma convicção plena do que está falando. Mas eu tenho uma convicção nessa manhã.
que a pior frustração de um homem é viver em um tempo diferente de Deus. Eu tenho essa frase aí: a pior frustração de um homem é viver em um tempo diferente de Deus. Deus está se manifestando, a sua glória, a sua graça é palpável, e as pessoas estão vivendo o saudosismo. Ah, aqueles dias, ah, como era bom 40 anos atrás, o saudosismo, ah, aqueles dias. Se você viveu aqueles dias de saudosismo, hoje é para você estar mais grato, porque você está mais experiente, você tem mais experiências, você contabilizou mais bênçãos na sua vida. Mas tem pessoas que ficam apegadas no passado. Ah, aqueles dias, ah, como era bom, ah. Eu quero dizer, queridos, longe de nós, mas às vezes esse discurso é feito por pessoas que entristeceram o Espírito Santo de Deus, e hoje vivem somente do saudosismo, e não conseguem desfrutar da graça do Senhor na sua totalidade, porque estão apegados ao passado, tudo que é no passado. Quer dizer, o passado, as marcas não se removem não, viu, queridos? Os marcos, as veredas antigas, isso não se remove, isso acrescenta na nossa vida, nos dá mais respaldo para termos uma vida com Cristo, com mais afinco, com mais fé, com mais ousadia. Olha a criatividade, quarto ponto, criatividade. Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Não existia manual de paralítico naquela época. Vamos consultar o manual para ver como é que desce o paralítico? Vamos ver o manual, passo 1, passo 2, passo 3, não existia manual do paralítico naquela época. Eles tinham que fazer, nós já começamos essa tarefa e nós temos que cumprir. Os 4 precisavam de uma solução rápida: carregar, subir, destelhar e descer. É fácil alcançar? É fácil levar as pessoas até Cristo? É fácil levar as pessoas para alcançar a graça de Deus? É fácil, queridos? Não é fácil. Há um astuto, o inimigo das nossas almas, que constantemente está roubando. É como a palavra do Senhor fala sobre as sementes que são lançadas. Aquelas que são lançadas das pedras, outras são lançadas num terreno fértil, outras os pássaros vêm e roubam, mas existe sempre uma semente que ela começa a produzir, ela gera e gera frutos. E é isso que o Senhor está falando. Às vezes nós desistimos de levar pessoas até Cristo, porque a pessoa deu atenção agora, mas não insista, querido, insista. O momento, essa semente que você lançou nesse solo, ela vai germinar, mas lança a semente. A palavra do Senhor diz assim, lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias vocês o achará. Quer dizer, havia enchentes naquela época, cheias, eles lançavam semente, a água escoava e aí brotava, principalmente o arroz é dessa forma que é plantado. Então o Senhor está falando assim: lança a tua palavra, lança a palavra, lança, e depois de muitos dias você vai encontrar, porque ela vai germinar. Então pregue o Evangelho, fale de Jesus, leve pessoas a Cristo, ajude as pessoas, carregue os fardos uns dos outros, confesse os seus pecados uns aos outros, para que alcance o perdão do Senhor também. Não fica carregando esse peso sobre a sua vida sozinho, divida com alguém esse fardo. As pessoas têm abandonado o Evangelho, têm abandonado a fé em Jesus Cristo, a apostasia da fé, porque não suportam o fardo. Ei, esse fardo é leve, é suave. Nós fomos colocados, queridos, nesta época, nós fomos colocados nesta geração que vivemos, porque o Senhor tem um projeto grandioso para nós nessa época. Eu jamais imaginei que eu poderia ver tudo isso que está acontecendo, essa tecnologia e tal, mas o Senhor te colocou nesta época, nesse lugar, nesse momento, para que você fosse um instrumento nas mãos do Senhor, e para que você pudesse contemplar os grandes milagres do Senhor, porque onde há apostasia de fé, a graça do Senhor, ela supera isso. Então onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus supera tudo isso, queridos. Eu tenho uma frase que eu trago comigo: a conformidade mortifica a criatividade. Eu tenho essa frase aí, né? Essa é praxe. A conformidade mortifica a criatividade. O que significa isso, queridos? Eu não posso me conformar com o que estou vivendo. Eu não posso me conformar com essa situação.
Senão eu vou achar que está bom, que está no máximo, que eu sou autossuficiente, que eu não posso produzir mais nada. Então, a conformidade mortifica a criatividade. Mas se você se conformar, a Bíblia diz assim, não vos conformeis com esse mundo, ou seja, tomar a forma desse mundo, mas renovai a vossa mente. A nossa mente tem que ser renovada. Um culto racional, com a renovação da nossa mente, culto racional, é com o seu intelecto. É um culto de intelecto, queridos, pensem. Pense na sua vida eterna, porque está em jogo nesta manhã. Não é se o pastor vai pregar bem, vai pregar mal. É a sua salvação, é a sua vida eterna. E o que eu posso fazer para ter uma significância nessa terra? Eu não posso passar por essa terra, não tem nenhum significado a minha vida. O Senhor te dotou de dons. O Senhor te dotou de sabedoria, o Senhor te deu um intelecto, o Senhor deu funções para que você possa fazer alguma coisa na obra de Deus, mas você se conforma com a letargia. Eu não posso me conformar, queridos, eu não posso me conformar com isso. É preciso ter fé, queridos, é preciso ter fé. Eu falei de todos os pontos, já estou encerrando já, querido. A fé que nos move. Mude a sua oração e comece a agradecer. Muitas pessoas estão frustradas porque só pedem, me dá, eu quero, me dá, e não conseguem mudar a oração. Sendo que o próprio Jesus, na multiplicação dos pães, ele disse, graças te dou, Pai. Aí o pão é multiplicado. Na ressurreição de Lázaro, ele diz, graças te dou, Pai. O próprio Jesus, sendo Deus, 100% homem, 100% Deus, ele faz uma oração de gratidão. E nós, eu quero, me faça feliz. Por favor, me faça feliz. Se eu não for feliz, eu não vou te seguir. Se o Senhor não me fizer feliz, eu não posso te servir. Porque eu vou desacreditar. A minha fé é pequena. Eu quero dizer para o seguinte, faça uma oração do Senhor, diz assim, Senhor, se revele a mim, me dê a tua graça. E sabe o que vai acontecer, queridos? É como se Deus estivesse passeando. Deus estivesse aqui nesse ambiente, de repente ele começa a colher as orações, e as pessoas dizem assim, me dá isso, me dá uma casa, me dá um emprego, me faça feliz, me cura isso, e de repente no meio dessa multidão tem alguém que diz assim, me dá da tua graça. Estou conjecturando, hein? É meu momento de Deus agora. O quê? Você não está pedindo nada? Não, Senhor, eu só quero da tua graça. Então eu vou te dar graça renovadora, graça abundante, e vou acrescentar na sua vida tudo que você precisa, porque você pediu da forma correta. Deus está nos visitando nessa manhã, queridos. Deus está nos visitando, Ele conhece corações, Ele conhece mentes, Ele sabe o que passa em cada coração, em cada vida. O paralítico precisava de um milagre, porque ele era impotente para conquistá-lo. O que aconteceu, queridos? Jesus silenciou aquela multidão ávida por sinais, e silenciou os mestres que criticavam a sua conduta, e fez o povo glorificar a Deus, operando um milagre na vida de um homem que não fez força para recebê-lo. Não é estranho? É estranho, né? Ou mesmo insensível à dor e à luta que o paralítico enfrentava. Esse mesmo povo agora glorificava a Deus. O que estava insensível com o problema dele, agora está glorificando a Deus. Não parece estranha essa mudança de comportamento? Versículo 11 e 12. E eu lhe digo, levanta-te, pegue a sua maca e vai para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca e saiu da vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. Aquilo que eu disse anteriormente, queridos, saúde tem prazo de validade. Lázaro ressuscitou, mas morreu. Ele não ficou Highlander, não. O Highlander que vocês conhecem lá é ficção. Lázaro ressuscita, é um grande testemunho, as pessoas eram um cumprimento também de Jesus, para que as coisas acontecessem da forma que deveria ser feito, era um grande testemunho, mas ele morreu. Milagre físico tem prazo de validade, mas salvação dos pecados não, é eterno. Quando Jesus opera, as pessoas glorificam a Jesus.
Esse é o propósito nesta manhã, que o nome do Senhor seja glorificado. Eles disseram, nunca vimos nada igual. E você pode também dizer nesta manhã, nunca vimos nada igual. É isso que o povo vai dizer, quando ver os sinais de Jesus acontecendo no meio da igreja, e através da igreja. Na igreja, através da igreja. Você e eu somos instrumentos nas mãos de Deus, para fazer com que esse milagre aconteça com mais rapidez. Levar paralítico até Jesus é função humana. Curar o paralítico é Jesus, ok? Vamos deixar bem claro isso? Levar as pessoas até Jesus, Júlio, nós, salvar Jesus. As pessoas estão mudando às vezes as coisas. Eu salvei as pessoas, eu me salvei, eu preguei, a pessoa veio até Jesus, eu ganhei tantas almas para Cristo, 1, 2, 3, 4, 5, não contabilizando. Quero dizer para você, você prega o Evangelho, você leva as pessoas até Jesus, e Jesus salva, transforma, renova, cura, liberta, faz uma obra completa. Os frutos do Espírito começam a ser gerados a partir do momento que a pessoa recebe Jesus. E os dons, possivelmente na busca pelos dons espirituais, isso também consequentemente são alcançados pela pessoa também, que já tem os frutos do Espírito na sua vida. Então, é algo que vai acontecendo, queridos. Talvez você seja impedido nesta manhã de conquistar o seu milagre, por alguém, ou por sua própria família. Talvez a multidão seja isso. Família, colega, namorado, noivo, talvez por um irmão da igreja. Nesse lugar há bem mais do que 4 pessoas aqui, queridos, dispostos a erguer você se for necessário, erguer você, suspender o teu telhado e descer até Jesus. Não importa os riscos serão grandes sim, os riscos são maiores sim, mas a conquista do milagre, o sabor da conquista do milagre é bem maior. O que você tanto precisa nessa manhã, e que não tem forças para alcançar, Jesus vai silenciar todos que lutam contra você. Jesus vai silenciar aqueles que lutam contra você. Seja um membro da sua família, seja da tua igreja, seja da tua casa, Ele vai silenciar. Porque a obra que Deus tem na sua vida e na minha vida, não são as pessoas que vão calar essa obra, porque bem sei eu os propósitos que tenho sobre você. As bênçãos do Senhor vêm para acrescentar vida, e vida em abundância. As bênçãos virão até vocês e te alcançarão, se, há uma preposição, se obedeceres, se atento estiveres aos meus mandamentos. Olha que interessante isso, querido. Quando a tecnologia permitiu o homem explorar o mundo submarino, nós descobrimos que existe muito mais vida na água do que fora dela. Ei, queridos, as belezas do Evangelho estão nas profundidades. As belezas do Evangelho não estão nessa superficialidade não, queridos. Um dia que você tiver a oportunidade, mergulha nas profundezas do mar. Ou então veja o National Geographic. Você vai ver que as belezas, a vida submarina, é lindo lá de baixo. Por quê? Somente mesmo as pessoas que são capazes de mergulhar. Eu quero dizer nesta manhã, não viva na superficialidade do Evangelho. Mergulhe no Evangelho de Jesus Cristo. Mergulhe na palavra de Deus. Mergulhe em tudo aquilo que for apresentado para você. Mergulhe nessas águas. Porque quando as águas, lembra daquelas passagens, as águas eram agitadas, aquele que se jogasse, eu quero dizer nessa manhã, metaforicamente, as águas do Senhor estão sendo agitadas. Se jogue nessas águas. Não fique esperando alguém te colocar lá não, queridos. Tenta se jogar. Ninguém consegue jogar? Não, então o Senhor vai levantar pelo menos 4 pessoas e vão te colocar dentro disso. Vão te inserir dentro dessa graça, desse Evangelho, desta vida, desta missão, queridos. Essa missão que é possível, que é uma incumbência que o Senhor colocou na sua vida, na minha vida, e todos nós somos capazes de realizar. Ela não é uma missão impossível, ela é possível. Ponto, acabou. Uma coisa que me chamou a atenção, está fora aí do texto. Quem consertou o telhado? O pessoal ficou maravilhado, pulou, agradeceu, saiu correndo. Júlio é desses de ficar lá, né, Júlio? Eu também. Sou o último a sair da igreja e tal. Verificar se está tudo ok, está tudo certo. Deus levanta desbravadores. Deus levanta gente que é desbravador. E levanta outros que vêm atrás catando os pedaços.
arrumando as coisas. Deus levanta, queridos. Aconteceu um milagre, todos glorificaram. Opa, vamos arrumar a casa do fulano ali, porque acabaram com o telhado dele. Foi maravilhoso, mas deixa como estava. Então, querido, talvez esses sinais, talvez coisas aconteçam que nós, como desbravadores, nós esquecemos, mas para que haja uma grande mudança, para que haja um grande milagre, às vezes é necessário mover algumas coisas do seu lugar, do seu devido lugar, mas na medida do possível, coloque as coisas de volta no lugar. Não deixe bagunçado como estava. Então, esses foram os pontos principais que nós vimos nessa mensagem, queridos. É possível realizarmos uma missão? A missão de pregar o Evangelho? É possível. É possível levar pessoas até Cristo? É possível pegar uma pessoa que está doente, impossibilitado de se movimentar, levar até Cristo? É possível, queridos. É possível, sim. Então, que não sejam a falta da visão, ou a falta da motivação, ou a falta da determinação, ou falta de criatividade ou fé, que nos impeça de fazermos o que o Senhor requer que nós façamos. Curva a sua cabeça. Senhor, nós te louvamos agradecidos, Senhor, pela tua palavra, Senhor Jesus, por nos confrontar nesse dia, Senhor. Eu quero que o Senhor nos acrescente, Senhor, aquilo que nós não temos, ó Senhor. Acrescente a nossa fé, Senhor. Dá-nos uma visão ampla, Senhor Jesus, daquilo que nós precisamos ter. Tira, Senhor, essa visão restrita das coisas, Senhor, mas dá-nos uma visão ampla, que possamos enxergar além. Senhor, eu peço que nesse momento também dá-nos motivação, Senhor. Que a nossa motivação maior, Senhor, seja fazer a tua vontade, cumprir os teus mandamentos. Que haja determinação na nossa vida, que nós não só teorizemos, Senhor, a religião, mas que possamos cumprir, Senhor, que possamos vivenciar, Senhor. Que não sejamos somente teorias de religião, ou discussão de fins doutrinários, mas que possamos viver, Senhor Jesus, que haja uma determinação na nossa vida. Eu peço, Senhor Jesus, também que haja uma criatividade, Senhor. Dá-nos graça, Senhor Jesus, que sejamos criativos, Senhor, na tua presença. Assim como Paulo pregou no Areópago, dizendo ao Deus desconhecido, ele foi criativo. Que dá-nos criatividade para que possamos falar do teu evangelho, Senhor. Que possamos contextualizar, Senhor, ter uma vida contextualizada, Senhor, e alcançar vidas para o teu reino. Eu peço, Senhor Jesus, também dá-nos, Senhor, a fé, acrescenta-nos a fé, para que possamos, Senhor, realizar essa missão possível, que o Senhor designou a cada um de nós. E como esses 4 homens, Senhor, movidos de uma fé, levaram o paralítico até Jesus, que possamos levar vidas que necessitam da graça de Deus, e conduzi-las até Jesus.